tá bom? Mas tenha paciência. Joia, que bom que você está aqui, que alegria receber você aqui na nossa casa. Você que está conosco aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que é dessa casa aqui, querido, que é o meu, é esse aqui? Diminui o volume dele. Como está o geral aí? Igual, vocês viram o pastor Regis Soares? Bota no 6. Esses pastores metidos. Coisa dá uma diminuída no geral, fazendo um favor. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe? Amém. Só se você puder e quiser, eu quero insistir que você queira, dê um bom dia e abençoe a vida de várias pessoas antes de você sentar. Faça isso agora. Abençoe ela, diga para ela que ela é muito bem-vinda aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Estou com a palavra de Deus no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Sabe, qual você acha que é o maior milagre de todos? Qual é? Se a gente fosse falar aqui, a cura de um câncer? Maravilhoso, né? Uma pessoa ser curada de um câncer, sim ou não, povo de Deus? É uma coisa extraordinária. Um paralítico andar. De vez em quando, esses tempos eu estava lá em BH, o paralítico andou do meu lado. Falei, meu Deus do céu, me faz mais crente, Jesus. Não é? Coisa linda de ver o milagre ali diante dos seus olhos, não é? São coisas extraordinárias. São coisas extraordinárias que Deus faz, né? Levantar o paralítico, curar o cego. Só aquele cego de nascença, aquela pessoa que nunca enxergou, ela passar a enxergar. Isso é uma coisa extraordinária, né? Surdo ouvir. Eu assisti alguém conhece aqui a missionária Heidi Baker? Alguém já ouviu falar dela? Bem poucos, né? É uma santa mulher de Deus, uma história assim, tremenda, né? Coloca lá no YouTube. Hoje o YouTube nos dá acesso a tanta coisa. Você vai ver lá, né? Com seus próprios olhos. Ela estava numa aldeia lá, nem energia elétrica tem, lá no meio, nos rincões lá da África. E Deus falou com ela, Deus tinha dito para ela que ela iria fazer um trabalho nesse lugar lá e que ele ia curar uma pessoa cega, né? De nascença. E ela chegou lá e a pessoa não estava lá, não tinha cego de nascença. Ela falou, eu não vou começar enquanto não tiver esse cego. Tem uma cega aqui e tal, né? Aí demorou, daí a pouco chegou a cega. E olha, amados, que coisa extraordinária. Ela juntou, tinha umas crianças, né? Tudo pequenininho lá, 10, 8 anos e tal. Aí botou a mulher no meio e falou assim, agora vocês vão orar. E a criançada começou a orar e a cega de nascença não viu? Coisa extraordinária, é maravilhoso. Só que sabe, irmãos, tudo que diz respeito à restauração, à recuperação, né, à cura do corpo físico, é maravilhosa, é uma bênção, e nós oramos porque nós cremos, a Bíblia fala sobre a cura divina, amém, povo de Deus? Diga comigo, a Bíblia fala sobre cura divina. A gente está precisando até resgatar algumas coisas. Por exemplo, esses dias eu fui visitar uma pessoa muito querida, tenho pedido a oração de vocês, a Claudete, né? Ela fez parte aqui, desde ali dos primórdios da nossa igreja, né? Foram membros fundadores. Eu brinco que aqui nós temos membros fundadores e nós temos membros afundadores. Tem uns afundadores aqui, irmãos, que é uma coisa. Tem um lá na nossa célula lá que ele chega e fala aqui, esse aqui é um membro afundador. Afundador por quê? Porque se dependesse dele tinha afundado esse negócio aqui, de tão terrível que ele é. Ele vem uma vez no ano, ele é terrível. Agora, graças a Deus, está firme na célula, não é? E a Claudete, e aí eu resgatei, como é fácil para a gente se afastar, sabe, daqueles fundamentos, daqueles rudimentos que a gente recebeu. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Cura divina está na Bíblia. Diga comigo, cura divina está na Bíblia. Nós temos que crer mais, temos que orar mais. Eu acho que talvez passe um pouco, sabe, pelo contexto das facilidades de hoje. Você está com dor de cabeça, o que você faz? Você vai ali, compra um analgésico ali e você toma. Você está com isso, está com aquilo lá, eu tenho que fazer uma consulta, e você tem acesso, né? Você tem acesso. Então, o recurso divino, né? Ou seja, depender de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, ele se colocou em segundo, terceiro lugar, né? Vem tantas outras coisas antes, mas a Bíblia fala sobre cura. A gente tem que ser mais ousado, né? Aqui na vigília eu falei sobre Marcos capítulo 16, no finalzinho da vigília, quando Jesus disse, se vocês acreditarem, quantos aqui acreditam? Ele disse, no meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados.
né? Isaías capítulo 53, não é a mensagem, tá? Eu só estou lembrando a gente aqui, mas Isaías 53 diz que Jesus, ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Está lá, e eu falei para Claudete, até resgatei, eu tenho um livro, né? Será que eu tenho ele? Não, eu tinha um livro, né, que ele é a Bíblia sobre esse tema, é de um santo homem de Deus chamado T.L. Osborne, né, ele já faleceu já, e o livro se chama Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Ele é mais grosso que a Bíblia, de verdade, ele é dessa grossura assim, só sobre esse tema, e conta a história dele, a história do Dr. T.L. Osborne, né, ele era pastor também lá na África, e não acontecia nada, e diz que ele levou um missionário lá, e o missionário, milagre, cura, e o povo sendo liberto, e gente se convertendo, e ele estava lá fazia 10 anos, e não se convertia gente, aquele gatinho pingado, aí ele falou, alguma coisa está errada, ele entrou para o quarto, falou, agora, Deus faz na minha vida, ele foi buscar, foi jejuar e orar, e Deus moveu na vida dele, e ele se transformou realmente em um dos maiores arautos da cura divina no mundo, e esse livro dele é maravilhoso. Eu cheguei na Claudete lá, né, ela passando por esse momento assim, tão difícil, o Paulo, eu falei assim, filhos, bota até foi interessante que eu peguei na hora ali, olha como as facilidades, antes, há 20, 30 anos atrás, irmãos, eu tive que ler, eu li esse livro mais que uma vez, né, eu sempre fui apaixonado por esse tema, então assim, mas tinha que comprar, era caro, barbaridade, era caro para você comprar um livro daquele lá, se fosse hoje aí o valor de mercado, eu não sei como que está agora, né? Mas esse livro, ele custaria aí mais de R$200, então era um livro caro, né? Não é um livro desses de 20, 30 reais, igual o livro do pastor Rodrigo, né? 30 reais, aí você compra o livro, não, é livro caro porque era muito grosso, né? Vocês acreditam que eu peguei na internet na hora, no YouTube, audiobook, peguei e mandei para ela na hora, falei assim, me bota esse áudio aqui, vai ouvindo, Deus vai falar com você, Deus vai ativar a sua fé, Deus vai avivar você, para você crer, coisas extraordinárias. Tinha um caso até, eu me lembro, por isso que eu falei para ela ouvir, né, porque era muito análogo à situação dela, né, de uma moça, e a moça foi curada, no livro contando assim, a moça foi curada assim, um milagre, estava lá moribunda na cama, desenganada, não tinha mais esperança, e a moça recebeu a revelação da palavra de Deus no coração dela, um texto das escrituras, que saltou aos olhos dela, e o que aconteceu? Ela levantou, aí veio lá, a mãe falou, não minha filha, você não pode levantar, porque ela estava desenganada mesmo, né, já estava prestes a morrer, e a menina, não, eu estou curada, eu fui curada, eu estou curada, eu não vou ser, eu fui curada, e a menina foi curada mesmo, né? Coisa extraordinária, precisamos resgatar algumas coisas nesse sentido, amém, povo de Deus? Isso é um valor assim que é muito importante para nós. Um dia uma irmã chegou para mim na igreja e falou assim, pastor, por que você ora tanto para as pessoas serem curadas? Eu acho que incomodava ela, né? Era psicóloga, né? Então não sei se tem alguma coisa aí, eu estou falando mal de psicólogo não, por favor, mas eu acho que isso incomodou ela. Mas pastor, você ora todo culto, você ora para as pessoas serem curadas, e eu nunca tinha prestado atenção, de verdade. Aí eu peguei, por que você faz isso? E eu fiquei olhando para ela assim, eu falei assim, porque eu acredito, eu faço porque eu acredito mesmo. Ah pastor, mas Jesus cura todo mundo? Não, mas eu creio que Ele pode curar, eu creio que Ele vai curar, agora por que Ele não cura? Aí conversa com Ele, né? Coloco na conta dele, ainda bem, sabe irmãos, eu estou falando isso para dizer para você, tudo isso é maravilhoso, mas o maior milagre é o milagre da salvação. Ah, não, vocês não ouviram, eu vou mudar de igreja, eu já falei para vocês, viu? Eu tenho umas propostas boas aí, eu vou falar para vocês, eu vou pegar minha malinha, porque eu estou falando uma coisa tão importante, uma coisa assim tão relevante, e você faz assim, amém, aqui amém, né? Eu ouço bastante a Joyce Meyer, alguém mais ouve a Joyce aqui? Ah, peguei vocês, não vai, é uma benção, a Joyce fica doida, se não bate palma, se não grita, se não dá, ela já, o que está acontecendo aí? Eu vou fazer isso aqui, não é? Queridos, o maior milagre é a salvação. Aleluia, vamos aplaudir Jesus nesse lugar? Glória a Deus, eu creio. Você crê nisso também? Você crê que esse é o maior milagre? É a regeneração, amados, ou seja, aquilo que a Bíblia, nós encontramos só um texto, só um, mas ele resume toda uma doutrina, ensinamento, sabe, que é a doutrina do novo nascimento é regeneração, diga comigo, regeneração, isso é uma coisa extraordinária. Eu quero que você pegue o santo livro aí agora, você vai abrir comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18,
Essa história é conhecidíssima, talvez você já leu ela, né? Talvez você já leu ela. E eu quero extrair, a partir desse texto, né? É um fato, é algo que aconteceu com o próprio Jesus, e que vai ilustrar para nós aqui, a partir do verso 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Nós vamos ler aqui, e nós vamos falar sobre o maior milagre de todos, amém? Amém, povo de Deus? Maior milagre de todos. Antes de lermos o texto das Escrituras, diga comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre esta palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Diga com muita convicção, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém. Então ouça o que diz as Escrituras no texto da versão da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, ó: certo homem importante. Grava essa palavra. Tem algumas versões aí, não vai mudar, né? Mas diz, era um jovem rico, né? Aqui fala, um homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta pertinente, né? Ué, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Quantos têm essa questão? Quantos olham para essa pergunta e dizem assim, ó, é uma pergunta interessante, uma pergunta importante, relevante. Quem aqui concorda com isso aqui? E esse moço aqui, esse rapaz, esse homem, né, importante, ele tinha isso dentro dele. E interessante que ele encontra Jesus, e ele vai e abre o coração para Jesus. Ele fala assim: ô mestre, né, me explica aí, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde de uma maneira muito interessante. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus, né? Você conhece os mandamentos. E aí Jesus vai citar alguns mandamentos aqui. Quem lembra alguns mandamentos aqui? Quem que lembra? Só para eu ver, né? Dos 10 pelo menos, amados, vocês sabem que tem 600 e poucos mandamentos, né? O povo judeu é 600 e pouco. O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que a pessoa acha que é tudo que tem de mandamento, aí a pessoa, ela acha que é tudo. Não. O decálogo, ele é uma síntese, ele é um resumo que Deus deu para o homem, não é? Ali, na letra da lei ali. Então aqueles 10 mandamentos, o decálogo é o resumo, mas eles têm mais de 600, eu não lembro agora, 640, 620, 626, desculpa, mas eu não estou me recordando agora. Querido, quem lembra pelo menos um mandamento aí? Fala aí. Não matarás, não é verdade? Não matarás, é um mandamento. Jesus disse, né? Jesus afirmou aqui, na verdade não foi Jesus, o jovem vai falar aqui, né? Dos mandamentos. Você conhece os mandamentos? Jesus falando para ele, olha lá, ó. O primeiro que Jesus fala para ele, qual que é? Não pode adulterar, meu irmão. Não pode, está na Bíblia aqui, ó. Não pode adulterar, não adulterarás. Jesus está falando. O que mais que Jesus fala aí? Não matarás. Quem já tinha ouvido aqui? Quem conhece os mandamentos? Não é? Joia. Que mais? Que mais que Jesus vai falar aí? Não furtará, né? Furtar, tem o não roubarás e o furtar. Furtar é uma coisa, segundo a lei dos homens, né? Quem sabe a diferença entre furtar e roubar aqui? Alguém sabe qual é a diferença? Qual que é a diferença? O roubo é? Pode ser a mão armada ou não, mesmo se ser a mão armada, você pode coagir a pessoa. Você chega e você coage a pessoa, você toma dela. Isso é roubo. Agora tem o furto. O que é o furto? Ninguém viu. Eu peguei, cheguei, entrei lá, estava aberta, não é? E peguei. Joia, você está furtando. Isso é furto. Aqui está dizendo, não furtarás, mas não roubarás. É de um modo geral aqui. O que mais que está dizendo aí? Não darás falso testemunho. Pegou, acho que a maioria de nós, em algum momento, uma mentirinha, né? É só uma mentirinha, pastor. Por exemplo, quanta gente já veio para mim, fala assim: pastor, meu patrão me manda mentir, manda dizer que ele não está. E aí, o que você faz numa situação dessa? A empresa manda eu falar uma coisa e aquilo não é verdade. Quem que já passou por situação análoga a essa? Todos nós faz parte, meu irmão. Quem está na chuva,
Não tem jeito, é uma luta. Quem assistiu o filme Corajosos aqui? Quem assistiu? Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser verdadeiro. Você viu o moço lá? E ele se manteve mesmo sob o risco de ser demitido. Puxa, o dono da empresa chegou para ele e mandou ele mentir. Vocês lembram dessa cena? Essa cena ela é clássica do filme, tem muito recorte dessa cena. Disse, não, você vai chegar aí uma carga, você vai pegar, tem tanto, mas você vai omitir. Você vai colocar lá menos e o dono da empresa falou, né? E aí ele, puxa, estou dando 24 horas para você pensar, amanhã a gente conversa. Aí o pobre foi para casa e a esposa, né? Em desespero, por quê? Porque ele passou um tempo muito difícil. Ele passou por um período onde não conseguia trabalho, não conseguia emprego, e agora que ele tinha começado nessa empresa, estava trabalhando, de repente se ele errasse aí, se ele desse uma resposta que não fosse a resposta certa, ele seria demitido. A esposa disse, amor, é só uma mentirinha, só uma mentirinha, amor. E aí ele ora a Deus, ele fala, eu não posso fazer isso. E quando ele chega diante do dono da empresa para dar a resposta, ele de cabeça baixa, e daí, qual que é a sua resposta? Ele fala, olha, eu não posso desonrar o meu Deus, eu não posso desonrar minha família, eu não posso. Uau, aí a expectativa, vixe, vai mandar, é que a gente já conhece o final da história, né? Aí você pensa assim, vai mandar o coitado embora, e aí o dono da empresa levanta, estende a mão para ele, e fala para ele o seguinte, cara, eu já estava quase desistindo, porque todos os demais aí, os 9 que passaram por aqui, 8, sei lá quantos foram, todos mentiram. Você era o último da lista, você era alguém que a gente nem tinha expectativa em você. Acho que tem uma lição aí para nós, né, povo de Deus? Nem tinha expectativa em você, mas você nos surpreendeu. O cargo é seu, você que vai assumir essa posição. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo, a gente não pode falar mentira. Aqui está dizendo, o falso testemunho. E vai dizer também, Jesus falou para ele, honra o teu pai e tua mãe. Outro mandamento, honra o teu pai e tua mãe. Não importa se você está casado não, meu filho. Honrar pai e mãe é para o resto da vida. Pai e mãe continua sendo pai e mãe. Honrar, né? Não vou entrar aqui porque não é a mensagem, né? Porque existe assim uma confusão sobre essas coisas, né? A questão de reconhecer o valor, independente, mas meu pai foi um desgraçado. Verdade, tem pais desgraçados mesmo, endemoniados, tem gente má, mas olha, ele tem que ser honrado, ela tem que ser honrada, não é por aquilo que faz, não é por aquilo que faz não, tá? Entenda isso, a honra é por quem a pessoa é. Mas é um lazarento, vai continuar sendo lazarento, mas você vai honrá-lo por quem ele ou ela é. O maior caso aí, citei a Joyce, eu sou apaixonado pela Joyce, né? Faz muitos anos aí que eu conheço a Joyce, né? Quando eu comecei na minha conversão, a Joyce já era uma sumidade mundial, então é uma coisa linda, é uma palavra muito inteligente, muito gostosa. A Joyce, se você não sabe, ela foi abusada pelo próprio pai desde menininha, o pai a abusou sexualmente, não é? E assim, a vida dela era um caos, ela fala muito, o testemunho dela, era um caos a vida dela, até que Deus transformou ela, Deus fez uma obra poderosa na vida dela, e no final da vida do pai, você acha que quem cuidou do pai? A Joyce cuidou do pai dela. Então assim, perdoou o pai, e ela fala, amados, o testemunho dela é muito interessante, ela fala assim, olha, quem seria a Joyce? Se eu não tivesse perdoado meu pai, se eu não tivesse pego tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri e transformado aquilo no que é hoje o meu ministério. É um ministério dos maiores do mundo, só para você ter uma ideia, assim, as mensagens da Joyce estão em mais de 100 países do mundo, né? Uma mulher extremamente relevante. Então vamos lá, o texto diz, continua comigo. Ele respondeu para Jesus, olha o que ele vai falar para Jesus, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, desde garoto, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, digam todos comigo, falta-lhe uma coisa. Vende tudo que você possui, dê esse dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ficou triste, você ficaria também, e eu também, com certeza. O senhor está falando sério mesmo?
Tem certeza disso? Por quê? Né? Ele ficou muito triste. A palavra diz que ele ficou triste porque ele era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: olha lá, então, quem? Então, quem? Quem pode ser salvo, meu Deus do céu? Quem que pode ser salvo, meu irmão? Isso aqui é difícil demais. Como assim? Você vai abrir mão de tudo. Você vai pegar o teu dinheirinho suado às vezes, não é? Como assim? Vou dar para os pobres? Vou entregar tudo? Que homem doido é esse? Que esse mestre, esse rabi? Os outros não falam isso não. Os outros falam no máximo, dá o dízimo lá na igreja. Tá bom, não é, irmãos? Verdade ou não é? Vocês estão comigo aqui? Dá o dízimo lá na igreja, tá bom demais, já fez a sua parte, aleluia, glória a Deus, não é? Agora esse mestre aqui, ele é diferente. Esse mestre aqui, ele não está de brincadeira não. Olha o que ele está mandando eu fazer. Ele disse para eu deixar tudo, ele disse para eu vender tudo e dar para os pobres, aí depois vi seguir ele. Não dá, estou triste com essa mensagem, não gostei, não vou mais nessa igreja, não quero mais frequentar essa igreja não. Você também? Eu não vou mais nessa igreja não. Imagina, olha o tipo da mensagem, irmãos. Você acha que uma mensagem dessa aqui é agradável? Uma mensagem dessa aqui, ela, né, dá para você degustar? É lógico que não. Agora se eu estivesse aqui dizendo assim, Deus vai te dar a vitória, o que você falaria? Aleluia, o Senhor é contigo, Ele já foi à tua frente, o que você falaria? Glória a Deus, aleluia. Agora, vem esse pregador aí, esse mestre aí, e ele está falando o quê? Vende tudo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem me seguir. Não gostei, não gostei. Eu entendo ele, eu entendo o jovem rico aqui, eu entendo a postura dele. Se você pegar num outro livro, acho que no Evangelho segundo Mateus, essa mesma história, diz que ele pesaroso, irmãos, ficou assim, angustiado, diz que ele partiu embora, deu linha na pipa, que nem diz o outro, ele vazou, ele foi embora, pesaroso, com aquela palavra que Jesus tinha dito para ele. Por quê? O que Jesus tinha dito para ele? Vende tudo e dá para os pobres, vende tudo. Só que agora, meu irmão, vem o grande finale aqui, essa resposta aqui que faz toda a diferença. Você está com a sua Bíblia aí? Se não está, tem as telas aqui, tá, o texto está aí. E agora, o que vai fazer então? Então quem que pode ser salvo? Vamos fazer essa pergunta, faz essa pergunta comigo, diga assim, quem que pode ser salvo? Pergunta para o irmão que está ao teu lado aí, fala para ele, quem que pode ser salvo, meu Deus do céu? Quem que pode ser salvo, irmãos? Meu Deus do céu, só falta aparecer o Chapolin Colorado, aparecer, né? Apareceu, não contavam com a minha astúcia. Ué, o que vai fazer? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar? Não é, irmãos? Olha lá, e Jesus vai dizer, Jesus respondeu, o que é impossível, diga comigo, impossível. O que é algo impossível, irmãos? Impossível, sem possibilidade, não há chance, não há forma, não existe, mas não tem um jeito, não, é impossível, não há jeito, não há forma, não há chance, não há possibilidade, nenhuma sequer, nenhuma. Igual, hoje eu estou inspirado com os filmes, parece, né? Mas não é que eu não assisto, mas tudo bem. Lembra da Fuga das Galinhas? Quem assistiu a Fuga das Galinhas? Vale a pena assistir aquele trem lá, meu irmão. Vocês lembram da galinhazinha? Na hora que o cara faz o cálculo, a galinha, né? Faz sei lá se é a galinha, quem faz o cálculo lá e tal. Aí fala assim, olha, a chance de vocês conseguirem sair daqui voando e tal, ela é 1 em 1 trilhão de não sei quantos bilhões e não sei quantos milhões. Aí o olhinho dela mareja de água. Quem lembra dessa cena? Quem que lembra? O olhinho dela marejado de lágrimas, você fala assim, poxa, acabou com as esperanças da coitada. Daí ela fala o quê? Quem lembra? Nós temos uma chance. Então ainda há esperança. Quando tem uma chance, pelo menos, ainda está esperança. Mas aqui está dizendo que não há esperança, irmão. Diga comigo, não há esperança. É impossível. A salvação é impossível. É Jesus que está dizendo aqui. Vamos levar isso a sério? Porque quem que está falando isso aqui? Jesus. E o que Jesus está dizendo? Quando perguntaram, mas quem vai poder se salvar então? Ele está dizendo o quê? É impossível.
É impossível aos? Está escrito aí na sua Bíblia? Olha lá, o que é impossível aos homens. É impossível para os homens. Onde estão os homens aqui? Homens genérico, né? Homem, mulher, jovem, criança, todo mundo. Você diga assim, para mim é impossível. Só para quem falou com a pessoa do lado. Você não falou, não fala que você não gosta, você é chato mesmo, hein? Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muda essa pessoa, Senhor. Meu Deus, fala para essa pessoa aí perto de você, fala assim, é impossível para mim, é impossível para você. Não há chance, não há a mínima chance, nenhuma chance, tá? Nenhuma chance. Agora, vem a melhor notícia de todas. Aleluia, Deus é bom, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, eu amo Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Ele vai dizer, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. É possível para Deus. Ele é o Deus que tudo pode. Sabe, queridos, nessa manhã eu quero extrair aqui com vocês alguns princípios muito interessantes, né? Muito interessantes, que estão aqui no texto, e eu quero chamar a tua atenção. Primeiro deles, vocês perceberam que quando o jovem procura Jesus, ele tinha essa questão, não é todo mundo, você pegar hoje, quantas pessoas você conhece que elas pensam sobre esse tema? Elas se perguntam, mais até do que se perguntar, né? Uma coisa é eu ter isso dentro de mim, e eu ficar ali, né, conjecturando, pensando, não, mas como que será? Como que eu faço para ser salvo? Como eu faço para entrar no reino dos céus? Já é uma grande coisa. Agora no caso dele, isso extrapolou, tomou a proporção dele buscar ajuda, dele procurar alguém. Esse alguém não era qualquer um, né? Era Jesus. Ele com certeza deve ter ouvido falar de Jesus, de tudo que estava acontecendo, que Jesus não era um qualquer. Jesus era um mestre, Jesus era um rabi, não é? Um rabi. E aí ele pega e fala assim, eu vou lá conversar com esse homem, ué. Esse homem cura cego de nascença, não é? Esse homem, ele põe paralítico para andar. Esse homem, ele é o dunamis, ele é uma coisa extraordinária. Eu vou lá, quem sabe ele pode me ajudar. E ele vai, e ele abre o coração para Jesus. Ele parece ser muito sincero. Muito sincero. Ele chega para Jesus e fala assim, mestre, bom mestre na verdade, né? Bom mestre. Eu acho que ele tinha feito Dale Carnegie. Alguém aqui fez o Dale Carnegie além de mim? Ninguém. Tem que fazer, irmão, é bom demais. Você aprende umas técnicas lá que, pelo amor de Deus, tem que até tomar cuidado. Você não pode andar, senão você começa a achar que você resolve tudo na hora, não é? Mas é um curso maravilhoso, é um curso centenário, não é? Dale Carnegie, escreve Dale Carnegie. Ele é o autor daquele livro, best-seller, famosíssimo livro. Se você não fez o curso, mas pelo menos o livro se chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Alguém leu esse livro aqui? Aí, glória a Deus, é um livro maravilhoso, é um livro muito bom. Ele ensina, esse rapaz fez o Dale Carnegie, esse rapaz, chegou bico doce, bom mestre, não é? Falou assim, deixa eu já, né, entrar no coração desse homem aí, vamos ver o que ele fala para mim. Bom mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Não é? E é interessante, queridos, vocês perceberam? Primeira coisa que eu quero que você note, primeira coisa, sabe, Jesus, ele fala sobre os mandamentos. São as regras que Deus deixou para o homem, não é? Só que interessante, você percebeu que Jesus ele aborda a partir do 4º mandamento? Quem que percebeu isso aí, de verdade? Né? Você conseguiu perceber? Que Jesus, ele começa lá a partir do 4º mandamento. Qual que é o 4º mandamento? Ele começa dizendo, olha lá, pega aí o texto. Ele vai dizer assim, né? Quando ele pergunta para Jesus, mas como assim? Né? Jesus fala assim, os mandamentos, você não adulterará. Ele já parte dali. Não é? Jesus omite ali o 1º mandamento, Jesus omite o 2º mandamento, né? E Jesus já parte desses aqui. Olha, irmão, talvez alguém que está aqui, né, diga assim, eu estou quites, não tem nada que me pega aqui, não adultero, né? Eu não mato ninguém, eu não furto, nunca furtei, né? Nunca dei falso testemunho, nunca, jamais saiu da minha boca, nenhuma mentirinha sequer, e de verdade pode ser possível? É possível sim, não é? Honra o pai e a mãe, nossa, me esforço para honrar o pai e a mãe, joia, você está vendo
que quando Jesus apresenta para ele esses mandamentos, não é? A letra da lei, ele fala assim: maravilha, estou dentro, passei no teste. De repente alguém aqui, embora eu acho um pouco difícil, tá, irmãos? Só que esse rapaz aqui, eu tenho para mim, tá? Ele foi criado na igreja, eu tenho para mim, porque ninguém guarda os mandamentos do jeito que esse rapaz guardava, né? Se ele não fosse judeuzão assim, bravo mesmo, aquele um que participava das aulas lá com os rabis, sabe aqueles um que fica lá no muro, naquele muro lá, onde era o templo lá, e fica assim, ó, no tempo todo lá, sabe? Eu tenho para mim que esse rapaz é ele, né? Lógico, o templo naquela época existia, só para explicar para você, é aquele rapaz assim, que ele com 12 ou 13, agora me deu branco, ele participou do Bar Mitzvah. Já ouviram falar do Bar Mitzvah? Já ouviu falar do Bar Mitzvah? É um ritual que o menino judeu, ele passa, só que assim, não é só passar, não é só uma cerimônia, a gente gosta de cerimônia, mas é uma cerimônia que para passar por essa cerimônia, ele precisa estudar, irmãos, e ele vai para uma banca lá, garoto, tá? Vai para uma banca lá de mestres, rabis, e ele precisa citar para nós é Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é os 5 primeiros livros de Moisés. Ele precisa responder tudo, ele precisa saber o que está escrito ali, ele precisa conhecer a lei, ele precisa conhecer toda a lei, e me parece que é esse garoto aqui, esse homem, né? É o cara que cresceu na religião, vocês conseguem enxergar isso também? Dá para perceber isso? Sim ou não? Joia. Então eu gostaria que você entendesse isso aí. Jesus intencionalmente, foi intencional, irmão. Jesus não é bobo, Jesus não dorme com o olho do outro, não. Vocês acham que Jesus conhecia ou não conhecia os mandamentos do Pai? Conhecia ou não conhecia, igreja? Então, você acha que Jesus, ele quando começa a citar, ele começa a partir do 4, ele não fala do primeiro, ele não fala do segundo, por quê? Intencional. Jesus fala assim: espera um pouquinho que eu vou te pegar lá na esquina, espera um pouquinho que eu vou mostrar para você. Sabe, irmãos, porque às vezes, e eu quero rapidamente dizer aqui, às vezes eu e você, nós temos um pecado que, para mim, ele é muito mais grave. Ele é muito mais, não que pecado não tem, né, esse negócio, mas eu tenho um problema com gente legalista. Eu tenho um problema, mas eu particularmente, Claudinei, eu tenho dificuldade com gente que se acha mais santo que os outros, se acha mais bonito que os outros. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu tenho dificuldade. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de gente que é sincera, eu gosto de gente assim que é verdadeira, eu gosto de gente que fala assim: eu luto, eu tenho problema, eu tenho luta nessa área, eu tenho luta naquela área, porque eu sei que todos nós temos, irmãos, todos nós. Então eu tenho um pouco de dificuldade com gente que se esconde atrás de uma religiosidade, sabe, um legalismo, isso é muito comum nas igrejas, irmãos, gente hipócrita, infelizmente, eu estou denunciando aqui, sabe, normalmente, minha experiência, anos pastoreando, anos de igreja, irmãos, normalmente, aqueles que tentam passar assim, aquela aura assim, sabe, mística, aquelas pessoas, mas você pode, se você for a fundo, você vai descobrir que existe algo de podre no reino da Dinamarca. Tem algo de podre no reino da Dinamarca, normalmente, irmãos, é muita hipocrisia, é uma santidade muitas vezes estereotipada, sabe, parece que é gente que não é verdadeira, não é sincera. Agora, para o outro lado, já para trazer equilíbrio, irmão, isso também não é um salvo-conduto para você ser um lambão, isso não é um salvo-conduto para você viver uma vida toda errada, toda fora da vontade de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz: sem santidade ninguém, vocês estão conhecendo a Bíblia, irmãos? Carta aos Hebreus, sem santificação ninguém vai ver a Deus, irmão. Se você não caminhar no temor, se você não caminhar em compromisso com o Senhor de verdade, você não vai ver a Deus. Agora, caminhar em compromisso, caminhar em santidade, não quer dizer que você vai ser um hipócrita, né? Gente chata, fala para Deus, fala assim: Deus, não deixa eu ser chato não, porque tem crente, irmãos, que ele mais afasta as pessoas do que atrai, porque ele é chato, sabe, é uma coisa estereotipada, né? Não pode, esse rapaz aqui, não é? Ele estava assim, sendo confrontado por Jesus, e Jesus aborda
os mandamentos, né, a partir do 4º mandamento, eu percebo que Jesus está querendo, sabe, Jesus está querendo verdadeiramente mostrar para ele o quão legalista ele era. Quão legalista ele era. A minha pergunta para você aqui nessa manhã: você tem andado no legalismo? Você acha que a salvação que Deus tem para mim e para você, ela pode ser conquistada pelo seu próprio esforço? Porque a Bíblia diz que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei. Ninguém. Até porque todos nós tropeçamos em alguma coisa, irmão. Todos nós. É a Bíblia que está dizendo. Eu fico com a Bíblia, eu não fico com você, tá bom? Eu fico com a Bíblia. Todos nós tropeçamos. A palavra diz assim, em muitas coisas, na verdade. Tiago fala isso, né? Em muitas coisas. Aí ele fala assim, mas quem não tropeça em palavra é uma pessoa perfeita, né? Então assim, porque todos nós pecamos. Quando você quebra um dos mandamentos de Deus, você já transgrediu a lei. Você já é culpado, você já é réu. Você já está sob júdice, ou seja, você já é réu, não tem para onde correr. Todos nós, é isso que Jesus está querendo mostrar para ele aqui. Quando Jesus aborda a partir do 4º mandamento, é o que Jesus estava querendo. Isso aqui tinha um propósito. A segunda coisa, irmão, a segunda coisa que fica claro, que está junto aqui, é que ele precisava viver uma verdadeira experiência com Deus. Uma verdadeira experiência com Deus, uma experiência de conversão. Uma experiência de novo nascimento. Deixa eu falar com você que está aqui. De repente, você é filho de crente. Ah, meu pai e minha mãe são da igreja. Que legal, que bom. E você? Você se converteu? Ou você está indo no vácuo do seu pai e da sua mãe? Deixa eu contar uma coisa para você. Filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Filho de pastor, eu até tenho dificuldade, sabe, irmãos, porque filho de pastor, eu prefiro, se eu não acredito em reencarnação, é só uma brincadeira, tá? Só uma brincadeira, mas, irmão, se Deus falar assim, você vai voltar e eu vou te botar no mundo de novo e tal, e aí ele fala assim, você quer ser pastor, filho de pastor, estou na fila de pastor, agora filho de pastor, jamais. Que luta, irmão, que ministério, sabe? Acho que, assim, porque as pessoas pesam sobre o filho do pastor. Eles acham que filho de pastor é pastorzinho, né? É pastorzinha. E não é. Filho de pastor não é pastorzinho, não, irmão. É uma criança igual a outra. Mas eu já vi coisas, né? Já vivi experiências assim, onde são oprimidos muitas vezes. Sabe por quê? Porque as pessoas, não, eu vou assim até amenizar. Não é maldade, é jeito, é acreditar, é bobeira mesmo, é por besteira. A pessoa acredita e pesa a mão, sabe? Cobra como, assim, qualquer outra criança. Normal, pode correr, chutar, quebrar a lâmpada da igreja, que nem aqui já aconteceu, eu brincando com a molecada aqui de bola, falei, pode brincar, molecada, vamos, pode brincar, e pá, daí a pouco quebrou a lâmpada da igreja, graças a Deus que foi o filho do irmão, porque se fosse a filha do pastor, misericórdia, sabe, misericórdia, porque assim, não pode de jeito nenhum, os outros podem, todo mundo pode, agora filho de pastor não pode, por quê? Porque são coisas que a gente carrega dentro da gente, mas está errado, só dando um ensinamento para você, está errado, é gente igual qualquer outro, vai passar pelos mesmos problemas, os problemas que o seu filho passa, qualquer adolescente, qualquer jovem passa, ele também vai passar. Está na vida, irmão, está na vida, faz parte da vida, né? Isso é bom para, também se você não quiser, tipo assim, entender, o problema é seu, não vai mudar nada, não muda nada, mas assim, é só para te alertar, porque cobra às vezes, existe uma cobrança, existe um peso sobre, né? E que é desproporcional, é errado. Esse rapaz aqui, voltando a falar dele, ele precisava viver uma verdadeira experiência, ele precisava de uma verdadeira conversão. Ele precisava, só que ele era religioso, igual eu falei, ele era legalista, cheio, né? Cheio de si, não, porque eu faço isso, eu guardo os mandamentos, eu guardo todos eles, tudo que Jesus falou, isso, olha, imagina, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Puxa vida, hein? Que adolescente, fera mesmo, não faz nada de errado, o menino é 10, só que infelizmente ele não entendeu, ele estava querendo caminhar com Deus por seu próprio mérito, ele queria ter uma vida com Deus pelo seu próprio esforço humano, não é? E aí Jesus vai confrontar, aqui vem a pancada, irmão, quando Jesus fala para ele, terceiro ponto, Jesus fala assim, falta uma coisa, deixa eu te contar um negócio aqui, sempre vai faltar alguma coisa, vou repetir, eu não sei se você entendeu, sempre vai faltar alguma coisa, ainda bem,
Ainda bem, porque senão, Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala assim, pela graça vocês são, é graça, irmão, graça, a palavra graça, presente, é favor que nós não merecemos, é pela graça que vocês são salvos, isso não vem de vocês mesmos, é mediante é por fé, é crer, é confiar nele, é confiar naquilo que Jesus fez, não é o que você faz, o que eu faço, é naquilo que Jesus fez por mim e por você, quando ele se entregou por nós naquela cruz. Só que aí, o versículo, a continuação diz, sabe o quê? Para que ninguém se ache o bonzão, ninguém se glorie, Jesus pega esse cara aqui no jeito, pega ele no pulo, fala, então meu filho, que lindo que você é, que cara 10 que você é, uau, palma para você, palma, você guarda, olha, você não rouba, você não mata, você não adultera, você isso, você aquilo, uau, parabéns para você. Então é o seguinte, agora só uma coisa te falta, só uma coisa, manda lá Jesus, preparado, Quem é assim muitas vezes? Não, deixa comigo, esse eu é uma tragédia, irmão, pode mandar Jesus. Jesus fala, então é o seguinte, pega tudo que você tem, vai lá, vende, dá para os pobres isso aí, dá para os pobres, tudo, aí você vem me seguir. Não, pego, não tem como escapar. Deus é assim, irmãos, Deus tem essa mania, às vezes ele faz algumas coisas que dão 180 na gente, glória a Deus por isso. Quem sabe nessa manhã é o que o Espírito Santo está fazendo aqui, na minha vida, na sua vida, no nosso meio. Jesus deu um 180 na cabeça daquele rapaz, Jesus falou assim, meu filho, você precisa entender o que é o reino de Deus de verdade, você precisa entender quem você é, e quem Deus é, você precisa entender, você precisa de uma vez por todas, acordar e entender, que você é um miserável pecador, e que Deus é, diga comigo, Deus é santo, vocês estão comigo aqui? Presta atenção central, Deus é santo, e eu e você somos pecadores. Jesus estava deixando claro isso para ele ali, Jesus estava pegando na ferida, Jesus estava indo lá, Jesus acerta o alvo, né, irmãos? Ele sabe onde pegar, ele sabe, vende tudo, dá para os pobres, depois você vem me seguir. Não quero mais brincar, acabou a brincadeira, acabou, cadê o grandão, cadê o cara que, eu guardo os mandamentos, aleluia, glória a Deus, eu uso até irmãos, tive que usar terno e gravata, porque eu fui ser padrinho do casamento lá em Santa Catarina, que luta na minha vida, eu não vi a hora de desamarrar aquele negócio, olha, aí lembrando que antigamente andava de terno e gravata, né? Agora vem de camisa florida na igreja, não é, irmão? Irmãos do céu, mas que coisa, porque a gente acreditava, houve um tempo que acreditava, tem que andar, você é mais santo, você é mais bonito, até de terno e gravata, né? Eu lembro uma vez, irmãos, eu fui numa igreja, que ficava próximo, eu tinha me convertido, recém-convertido, eu também ainda estava num caminho assim, um pouco ainda, o entendimento não estava muito claro, né? Infelizmente não fui ensinado, então assim, sofria muitas influências, e eu estava ainda num caminho de legalismo, eu andei num legalismo assim, que vocês não têm noção, tá? Tem noção, mas aí eu fui num lugar, falei, esse deve ser bom, porque lá o legalismo era muito maior, legalismo, quem entende o que eu estou querendo dizer, sabe, regra, era tanta regra, irmãos, eu vi uma coisa lá, que mexeu comigo, porque por mais legalista que eu era, preso, né, num legalismo, né, mas assim, na hora que eu vi aquilo, eu senti pena, eu falei, meu Deus, que falta de entendimento, eu era legalista, e eu na hora olhei aquilo, eu falei assim, falta de entendimento dessa turma aqui, um garoto, até eu conheci o garoto, muito simples, um lugar muito pobre, uma igreja muito pobre, sabe, muito pobre, um lugar pobre, uma igreja pobre, e as pessoas pobres, era muita pobreza, né, era uma pobreza só, e assim, eu vi o garoto, ele estava com um terno, um tipo terno, né, porque tinha terno, gravata e tal, era a regra lá, era a regra daquela igreja, joia, tá, mas irmãos, vocês acreditam, bem provável,
que ele ganhou aquele casaco. Ele era muito pobre. Eu conheço o menino, nós crescemos lá muito próximos, sabe? Então assim, nossa família era pobre, a dele era 10 vezes mais pobre. Então assim, era uma pobreza extrema, né? Eu era pobre no sentido assim, não tinha luxo, mas assim, tinha ali a vida, né, suprida, vamos dizer assim. Não passei fome, graças a Deus, nunca passamos fome, mas era tudo muito regrado, tudo muito certinho. Eles lá chegavam ao ponto de passar fome, então tinha que ajudar e tal. Então eu lembro bem, mas aí eu já era adolescente nessa época, e aí cheguei, estava esse garoto aí, irmãos, ele com o terno. Na hora que eu olhei, sabe terno normalmente, alguns ternos, tem o inglês que é dois cortezinhos, né? Vocês sabem disso? Vocês sabem nada, né? É 2, né? Então tem um corte aqui, um corte aqui. Agora tem o italiano é só um, é aqui no meio assim, só um rachinho aqui no meio. Irmãos, vocês acreditam que estava costurado aquele racho? E costurado assim, daquele jeito, pegou um barbante lá, uma linha, vocês riem porque era com vocês, mas assim, sabe aquela coisa que se olhava de longe, você falava assim, na hora que eu vi aquilo, agora eu estou rindo, mas me deu uma tristeza, porque assim, eu participei desse dia, era um culto de doutrina eles falam, né? Que era um culto de ensino, mas que ensino? Na verdade, eles não estavam ensinando as escrituras, ele estava ensinando aquilo que a gente chama de usos e, irmãos, era tanto uso e costume, não pode, e eles conseguem pegar assim uns textos fora do contexto e distorcer, sabe? Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, na simplicidade, na verdade, na sinceridade. Esse rapaz aqui era muito sincero, ele era sincero. Ele foi procurar Jesus, vocês acham que ele é? Não, ele é sincero, só que, irmãos, ele era preso. Olha aqui para mim, ele era preso por uma mentalidade religiosa. Ele não tinha entendido a graça de Deus, ele ainda não havia conhecido, irmãos, ele não havia conhecido o Deus Santo, e que ele é um pecador, e que se esse Deus não fizesse nada por ele, se esse Deus não estendesse a mão para resgatar ele estava perdido, por mais que ele se esforçasse, por mais que a gente se esforce, irmãos, por mais. E aí Jesus deixa isso muito claro para ele, quando Jesus fala para ele, então falta uma coisa para você, uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem me seguir. Puxa, aí Jesus pegou, né? Eu gosto de uma versão que não é essa aqui, que a continuação do texto, que é o próximo ponto que eu vou falar com você, quando Jesus disse assim, dificilmente, aí fala assim, né, que os ricos, né, dificilmente os ricos, é isso que o texto diz, né, vai falar aí, ó, verso de número 23, ouvindo isso, ele ficou triste, é o 24 na verdade, né, porque ele era muito rico, joia, vendo entristecido, Jesus disse, ó, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Tem uma outra versão, que ela diz assim, como é difícil os que têm riquezas. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o termo riquezas, ele é muito mais abrangente, ele alcança outras coisas, porque às vezes, irmãos, às vezes a pessoa é rica financeiramente, de dinheiro, né? Mas aquilo para ela é indiferente. Eu de verdade, falando de verdade, eu já conheci gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e que ele é muito mais humilde, ele é muito mais simples, ele é muito mais, sabe, assim, é diferente do que gente pobre miserável, que não tem nada, mas que tem o rei na barriga. Você já conheceu gente assim? Ué, já conheceu ou não? Já. Então assim, o sentido riqueza é muito mais abrangente. Dificilmente aqueles que têm riqueza vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque às vezes a riqueza não é dinheiro. Às vezes, irmãos, a riqueza é outra coisa. Qual é a riqueza? Não sei. Por exemplo, tem pessoas que por conta de um vício, ela não abre mão do vício. Ela não quer. Não, mas Jesus está dizendo, vai, larga isso aí e vem me seguir. Puxa, fui pego. Não largo, é minha riqueza, é tudo para mim. Aquele vício é tudo. E Jesus está dizendo, você não precisa disso, larga isso aí, vem me seguir. Foi pego, todos somos pegos, falta uma coisa, o que é? Eu não sei, querido. O que é para um, não é para o outro, não é verdade?
aquilo que às vezes é muito assim para você, muito importante, é o centro da sua vida, é o motivo da sua existência, não é a do outro. Só que a verdade é que Jesus está deixando claro aqui, ele falou assim, falta uma coisa. Do que você não abre mão por causa de Jesus? Do que você não consegue abrir mão? Aí você fala, pastor, então tá bom, mas assim, o que eu vou fazer então? Fui pego. Aí isso nos leva para o quarto e último ponto. Quando nós percebemos a nossa condição, queridos, quando nós olhamos e falamos assim, não tem jeito, não dou conta, porque ninguém dá conta. Ninguém dá conta, diga comigo, ninguém dá conta. Sempre vai faltar uma coisa. Sempre vai faltar uma coisa, vai faltar alguma coisa, você vai ser pego. E aí o que você vai fazer? Sabe, queridos, esse jovem aqui, no capítulo, no livro do Evangelho de Mateus, diz que ele foi embora triste. Eu quero te dar uma palavra de conselho aqui nessa manhã. Eu não gostaria que ninguém fosse embora desse lugar triste, dizendo assim, me lasquei, aí não tem jeito para mim. Eu quero te dar uma palavra. Eu quero dar uma palavra para você. Vai para Jesus. Abre teu coração para Ele. Seja sincero com Ele. Fala, Jesus, eu não consigo. Eu não dou conta, Jesus. Eu não dou conta. Sabe, queridos, quando eu e você reconhecemos que a salvação para mim e para você é algo, o que diz o texto? A salvação é impossível para os homens. Quando a gente reconhece isso, metade do milagre já está feito. Como eu gostaria que você reconhecesse isso nessa manhã. Como eu gostaria que você rasgasse o seu coração, ao invés de ir embora triste, falar assim, não dou conta, eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo abrir mão de um caso de adultério, porque assim está lá, é mandamento, irmão. Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de dar falso testemunho. Eu não consigo parar. E aí, todos os mandamentos diante de nós, cada um deles aqui, eu não dou conta. Eu estou preso nisso aqui. Eu estou preso. Irmãos, vocês acham que nesses anos, quantos casos de adultério vocês acham que eu já atendi? Eu não consigo contar não, irmão. Eu perdi a conta. E nem lembro, graças a Deus, não lembro. Mas sabe, irmãos, de verdade, a pessoa chegar assim, eu sentar e falar assim, você não tem vergonha na cara? Seu sem vergonha e tal, e bato mesmo. E aí a pessoa fala assim, eu falo assim, mas por que você está nessa? Eu não sei. Mas por que você não larga? Eu não consigo. Desse jeito, irmãos. Mas você gosta? Não gosto. Eu não gosto, eu não tenho. Eu amo a minha esposa, ou a esposa, eu amo meu esposo. E por que você está nessa? Por que você não toma uma decisão? Eu não consigo. É verdade. É verdade, não é mentira, irmãos. E não é só, né? Eu estou falando de caso aqui porque eu lembrei, né? Vocês acham que na hora que eu estou contando eu não penso em algum caso? Eu penso. Eu lembro de alguma história verídica. Eu lembro. Mas assim, querido, são em todas as áreas. Em todas as áreas. Pode ser o apego, a riqueza. O dinheiro é o dono do cara. Né? Eu já contei aqui. Acho que só o Brian conhece. Né? Que é o pai que era dono de toda aquela área lá. Esqueci o nome dele agora. Rapaz, o homem ele era milionário, tinha uma área hoje, vendeu tudo ali, valia milhões e milhões e milhões. Mas você ia, ele vivia numa miséria, a casa dele era uma miséria, a família dele vivia na miséria, mas miséria mesmo. Até comer era regrado, e o homem milionário. Meu filho, morreu num dia, no outro dia vocês acham que aconteceu o quê? Os herdeiros pegou, e é uma tristeza. Você acredita que todos eles perderam todo o dinheiro? E era muito dinheiro, não era pouco dinheiro não. Perderam tudo, irmãos. Perderam tudo. Olha como é uma coisa terrível, maldita, né? Que coisa maldita, porque a pessoa é presa. Eu não sei, não é o caso de ninguém aqui. Tem alguém milionário aqui? Que eu vou falar assim, vai, não precisa vender tudo não. Irmão, dá os 10%. Igual a missionária R. Soares falou, o cara perguntou lá, lembra que tinha aquelas perguntas no programa lá, pergunta que o missionário responde, aí o cara falou assim, missionário, é pecado jogar na loteria lá, na Mega Sena? Aí o missionário foi muito engraçado, eu assisti esse dia, achei muito engraçado, o missionário falou assim, irmão, não está certo esse negócio, só que é o seguinte, para não pecar duas vezes, se você ganhar, dá o dízimo.
Já pecou? Vai pecar 2 vezes? Querido, Jesus, Ele está mostrando para mim, para você aqui, para nós, que a salvação, ela é um milagre. A salvação é um milagre. Deus é poderoso para salvar. Não há ninguém como o Senhor, alguém que possa salvar como nosso Deus. Isso acontece quando o homem, quando a mulher, quando a pessoa, ela abre o coração para Ele. Quando ela chega diante dele e diz assim: estou aqui, ó, essa é a minha condição, miserável pecador. Miserável pecador, não se esconde, não dá desculpa, não tenta, sabe, vou embora triste, não gostei, essa palavra não está boa hoje, não, é uma palavra que não me animou, eu estou saindo daqui, e parece que eu não senti nada. É verdade, às vezes a gente não sente nada mesmo. Às vezes você vem para uma celebração, para um culto, você fala assim: nossa, né, pastor, hoje não estava legal não. É verdade, mas às vezes, queridos, sabe o que pode estar acontecendo? É Deus confrontando você, é Deus mexendo com você, é Deus apertando em você. E aí é óbvio, alguém gosta de ser apertado aqui? Alguém gosta de... Não é? Muitas vezes, querido, você não abre o teu coração, você sai daqui e vai embora triste, igual o rapaz, triste, perdeu a maior oportunidade da vida dele. Ele podia ter aberto o coração. Se nós abrimos nosso coração nessa manhã, se nós nos achegarmos a Ele, falarmos de verdade para Ele, fala: Senhor, eu estou perdido, eu não dou conta não, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, eu não consigo deixar isso. Imagina que eu vou vender minhas coisas para dar para os pobres? Vou nada, eu não dou conta, Jesus, eu não dou, eu sou egoísta, é tudo para mim, tudo do meu jeito, eu sou assim, sabe? Eu tenho certeza que se nós abrimos o nosso coração para Ele aqui nessa manhã, Ele é poderoso para nos salvar. E por último, queridos, para encerrar, sabe, é muito interessante, porque Jesus diz aqui que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. A salvação é um milagre de Deus, é só Deus que pode salvar. Mas você vai encontrar outros contextos na Bíblia, onde Deus vai mostrar para nós que a salvação, ela acontece por meio de uma parceria minha, sua, nossa com Ele. Vocês já perceberam isso? Vocês já notaram isso na Bíblia? Por exemplo, tem um texto lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, verso 30. Deus vai dizer assim, ó: eu procurei uma pessoa, procurei um homem que se colocasse na brecha e que intercedesse, que buscasse, que clamasse. Eu procurei uma pessoa, olha que interessante isso. Deus, Ele vai, isso é quase que um padrão. Isaías capítulo 6, tem um momento que Deus se manifesta na vida de Isaías, mostra para ele que ele é pecador, mostra para ele já era profeta, tá? E ele vê a sua condição miserável, fala: ai de mim, pecador, meus olhos viram o Senhor, ai, e Deus falou assim: não, tá bom, estou resolvendo a sua situação. Diz que ele foi tocado com o fogo de Deus, Deus purificou ele, glória a Deus. E aí de repente Deus fala assim: mas e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha o clamor do céu, olha o clamor do céu, Deus perguntando: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? E aí pegue aí rapidamente, eu preciso encerrar, mas Romanos, capítulo de número 10, eu vou ler com vocês aqui, ó, 2 ou 3 versículos, capítulo 10, verso 13, Romanos, capítulo 10, versículo de número 13, olha que coisa interessante, diz aqui, ó, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem clamar a Deus, quem buscar a Deus, vai ser salvo. A salvação, querido, ela tá disponível para quem buscar, quem pedir, quem clamar, porque a salvação pertence a Deus, ela é um milagre, amém, povo de Deus? Quem pode salvar como o Senhor? Ninguém. Deus salva, Deus é poderoso para salvar. Mas olha que interessante,
o que o texto vai continuar dizendo assim, olha, mas, olha lá, como pois invocarão aquele em quem? Como que as pessoas vão invocar, dizer, Deus me salva, Jesus me alcança, Jesus me liberta, Jesus transforma a minha vida, Jesus, como que as pessoas vão invocar se elas não creram? Ah, então as pessoas precisam ter fé, é verdade, só que ó, isso aqui é um método, né, literário, né, uma retórica, são perguntas, olha lá, mas continua, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ah, a pessoa precisa crer, joia, mas para crer ela precisa ouvir, tem que falar, você tem que chegar e falar para a pessoa, falar assim, ô Ariadne, é só Jesus que salva, minha filha, não tem outro não, pronto, é só Jesus, é só Ele que pode mudar, é só Ele que pode te ajudar, né? Ah, mas eu estou triste, não gostei dessa mensagem, não, mas Jesus vai ajudar você, Ele vai te salvar, Ele está com a mão sobre a tua vida, aleluia. Então, como as pessoas crerão de quem elas não, como elas crerão, mas como elas crerão de quem elas nada ouviram falar? Agora, versículo de número, a próxima parte diz assim, e como ouvirão, se não houver quem? Como que as pessoas vão ouvir se não tiver quem prega, irmão? Como? Como que as pessoas vão conhecer o Evangelho de Jesus? E deixa eu só lembrar uma coisa antes de você ir embora, Evangelho da graça, fala comigo, Evangelho da graça, não é Evangelho, irmão, da lei, não é pelas obras da lei que você vai ser salvo. Eu acho muito bonitinho você ser firme, fiel, crente mesmo, caminhar no temor, fazer as coisas direitinho, glória a Deus pela tua vida, que Deus te faça cada vez melhor ainda, mais puro, mais santo, mais comprometido, só que não seja legalista, não tenta colocar nas pessoas um fardo pesado, porque tem gente, irmão, que para julgar e para matar os outros, é a coisa mais linda do mundo, para ajudar, estender a mão e falar assim, ó, vou te ajudar a levantar, vou te ajudar a caminhar com Jesus, vem cá, anda comigo aqui, ó, né, você não vai sair para as baladas não, você vai sair comigo, você vai ficar comigo, nós vamos lá, na hora que der 9 horas da noite, eu vi um testemunho de um rapaz, coisa mais linda do mundo, os amigos dele, ele estava frustrado, louco, querendo, sabe, disse que agora vou fazer, namorou uma menina muito tempo lá, todo santinho, tudo certinho, e nada, aí a menina do nada largou ele, sabe, uma história mais ou menos assim, e a menina já tinha se perdeu, eu falei assim, puxa, eu namorei ela, eu honrava ela, eu respeitava ela, e ela ó, só me tesourou, agora me largou, falou, quer saber de uma coisa, vou endoidar a cabeça, disse que ele falou assim, eu vou sair para noitada, vou encher a cara, e eu vou pegar aí as girl, vou aprontar, e aí, pegou irmão, e ele estava para fazer, só que ele achou que, né, a estratégia dele, ainda bem, estava toda errada, né, ele chamou os amigos dele, mas você sabe quem que eram os amigos dele? Os irmãos, eram uns irmãos crentes assim, firmes com Jesus e tal, e os caras falaram assim, não, vamos mesmo, tipo assim, porque se falasse, não vamos, o que ele faria? Ia procurar outro, ou ia sozinho, os meninos pegou e falou assim, não, vamos mesmo, vamos endoidar, vamos beber todos, vamos e tal, muito engraçado, bonitinho esse testemunho, botaram ele no carro, e roda, e vai, e disse que foi dando a hora, o que aconteceu? Foram embora para casa, dormiram, passou, glória a Deus. Agora você pega desculpa irmão, pega um religioso assim, aquele legalista, está amarrado, Deus vai matar você, você vai ver, e tal, não cumpre o propósito, teria perdido o coração. Agora graças a Deus que eram uns amigos, que ó, conseguiram levar ele ali, né? Mais ou menos a história, tá pela internet esse negócio aí, não sei se alguém já viu, sabe irmãos, não seja legalista, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, amém? Seja um canal, um instrumento de Deus, seja a boca de Deus, seja braço de Deus para abraçar alguém, a pessoa está lascada, abraça ela assim, apertada e segura ela, fala, não, 15 segundos pelo menos, ó, segura ela ali, para passar aquela energia, não sai daqui achando que eu estou, mas sabe, para ministrar o coração dela, seja canal de Deus, amém povo de Deus? Por último, como ouvirão, se não houver quem pregue, mas aí diz assim, e como pregarão, se não forem enviados? Sabe queridos, pessoal do louvor,
eu quero enviar você aqui nessa manhã. Essa semana vai ser uma semana muito especial nas nossas células. Você não está na célula, está perdendo tempo. É uma bênção, uma delícia, tá? Nós vamos ter a semana do amigo, que é o dia do amigo, mas vai ser durante a semana. Tem célula que é na terça, tem célula que é na quarta, tem célula que é na quinta, tem célula que é na sexta. Tem o pessoal que vai fazer, né, no dia do feriado lá, diz que vai passar o dia todo lá festando e tal, e vão fazer a célula especial, né? Então cada célula vai ter aí o seu dia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A salvação é A salvação é A salvação é um milagre. Só quem salva é Deus. É Deus. As pessoas estão perdidas. Às vezes perdidas na religiosidade, igual esse rapaz aqui. Na religião, no legalismo. Outras estão presas o quê? Numa vida totalmente fora da vontade de Deus. Uma vida totalmente desregrada. Uma vida daquela vida, sabe? Tudo é pecado, mas, sabe, afundada mesmo. E aí? É difícil para entrar no reino dos céus, né, irmãos? É impossível, diga comigo, é impossível. Diga, é impossível para o homem. É impossível. Só que Deus quer fazer uma coisa aqui nessa manhã. Além de salvar a mim e a você, não é? Além dele nos alcançar com a sua maravilhosa graça, nos perdoar com o seu perdão, né? Nos dar uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, aleluia. Mas sabe, Ele quer fazer uma parceria comigo e com você. Deus quer me usar, Deus quer usar você como um instrumento nas mãos dEle, um instrumento para levar a sua salvação. Como as pessoas ouvirão, se não houver quem pregue para elas, não é? Como crerão de quem não ouviram, mas como ouvirão se não tiver quem pregue, não é? Então as perguntas, verdade, fomos pegos. E aí a última pergunta da palavra diz o seguinte: como irão se não forem? Vocês estão lendo a Bíblia aí, irmãos? Estava aqui o texto. Como irão se não forem? Eu quero enviar você aqui nessa manhã, fique de pé. Pastor, eu ainda não creio na minha salvação. Puxa vida, perdão. Você é o alvo de Deus nessa manhã. Você é o alvo de Deus. Eu não quero que você vá embora triste. Eu quero que você abra o teu coração para Ele aí. Reconheça e fala: Jesus, só o Senhor pode me salvar. A salvação é um milagre, e Deus vai fazer esse milagre na sua vida, amém? Agora você já recebeu a graça de Deus, a salvação te alcançou. Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida eterna? Você tem certeza de que Jesus te perdoou? Você tem certeza que não é pelas tuas obras, não é sendo o mais lindinho de todos, perfeitinho, não tem defeito, não erra, não peca de jeito nenhum, porque senão você vai tropeçar e você vai desanimar. Você sabe que a salvação é pela graça, é um dom, é um presente que Deus deu para você em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças pela cruz, graças porque lá na cruz Ele morreu a minha morte, a sua morte, para nos dar a sua vida. Aleluia. Quantos creem nisso nessa manhã? Aleluia. Então depois disso, sabe o que eu preciso? Eu preciso te enviar. Eu preciso que você saia daqui dizendo assim: eu vou levar o Evangelho, eu vou convidar esse meu amigo, esse meu conhecido, esse meu parente, eu vou convidar para essa semana estar lá na célula. Sabe por quê? Porque Deus vai salvar. Deus vai salvar. E você vai orar por essa pessoa. Você vai orar dizendo: Deus, eu sei que a salvação depende de Ti. A salvação é um milagre, e nós vamos ver a Tua salvação. Mas aquilo que depende de mim, pregar, convidar, falar, eu vou fazer no nome de Jesus. Aleluia.